lugar incrível! Não vejo hora de explorar. Ai, espero que não tenha muitos mosquitos, caramba! Que lugar legal! Olha que lugar legal! Olha essa faca! Olá, galera! Oi! Estamos muito animados para começar a nossa gincana do conhecimento, chamada Caminhos da Esperança. Que legal! Peço que vocês se organizem em dupla e vocês receberão lanternas para as provas noturnas. Então, galera, a nossa missão é conhecer a história do nosso município. E a primeira prova começa agora. Tem 4 garrafas espalhadas por aqui, com fragmentos dentro, que contam a história do nome do município. Vocês devem localizá-las, encontrar todas e então descobrir qual é a origem. Boa sorte a todos! Tá bom, vamos pegar. Em 1900, como que a linha era Esperança, mas em 1907 esse nome foi mudado para Dr. Vespasiano Corrêa, que foi elevado a distrito, ao 4º distrito do Guaporé, mas o doutor caiu fora. Olha só como é que é coisa engraçada. Vespasiano vira distrito em 7, Dois Lajados em 22, São Valentim em 57. Vespasiano foi o último município a emancipar. E Mussum foi em 5. E só emancipamos, eu acho, porque foi de uma pressão também, porque São Valentim se emancipou. Aí houve uma pressão da própria sociedade aqui de Vespasiano, ó, pá, São Valentim se emancipou, nós não. E se nós tivéssemos esperado mais um pouco, nós não emancipava mais. Para você ver uma coisa assim de que uma briga lá de 1905, como que ela levou tanto tempo, né? E realmente aqui começou a desenvolver só depois mesmo, acho que quando virou município, porque sei, então, eu só fico imaginando hoje se nós estivéssemos pertencendo ao Mussum. Hoje nós não teria, acho que 500 pessoas aqui. De quando a gente desenvolveu como cidade, como da saúde, educação. Eu me lembro quando era criança, nós tinha uma patrola, uma carregadeira e 2 tombeiras quando eles vinham de Mussum pra cá. Bora, galera! Vamos lá. Cara, eu acho que lá perto do rio vai ter uma. Certeza. Olha esse rio que bonito, claro que vai ter lá. Achei. Achou? Achei. É um? É um. É, vamos! Primeiro! Será? Vamos ver o que tem aqui. Eu não sei se é por aqui, talvez. É, aqui, vamos ver. Nessa árvore, nada. Aqui também nada. Verdade! Achamos! Ah lá. Não, acho que vamos por aqui primeiro, né? Ai, Será que tá aqui? Amigo grilo, cuidado! Nada. E pra cá, vem, amiga. Ali! Verdade! A garrafa 4! É! Deve estar lá em cima. olha, eu acho que tá pra lá, hein? Está lá em cima. Você não vai morrer. É muita pedra, isso não pode. Olha, cheio de galho. Ai,
Aqui! Achei! Missão cumprida! Todos vocês encontraram as garrafas com os fragmentos. Agora, vamos ler e ver o que eles revelam sobre a história. Em torno de 1888, ocorreu a venda de lotes de terras para a imigração europeia, que possibilitou a fundação de um povoado chamado Esperança. O nome Esperança foi dado pelos colonizadores quando chegaram, pois tinham a esperança de encontrar um lugar bom para viver e criar seus familiares. Em 3 de julho de 1896, um ofício da chefatura da Polícia de Porto Alegre referia-se à localidade de Vespasiano Correia, de Nova Esperança. Já em 25 de junho de 1896, há registros do Vespasiano Correia como Boa Esperança. Estas denominações não prevaleceram, ficando apenas Esperança, até 1907, quando, ao ser criado ao 4º distrito de Guaporé, Esperança passou a ser Doutor Vespasiano Correia. Vespasiano Correia ficou assim marcado em nossa história, assim como a sua mulher, Serafina Correia. E eles são ícones mencionados em nomes de ruas, praças e cidades. Agora, que sabemos a origem do nome, vamos descobrir quem foram os primeiros povos que habitaram essas terras. A comunicação ocorria por meio de cartas, muitas vezes enviadas de um continente a outro. E vocês vão descobrir quem foram os povoadores. Vocês devem encontrar cartas que estão aqui no acampamento. Mas uma dica, lá próximo ao moinho. Bora! Muito antes do imigrante vir para cá, existiam índios, existiam coletores. Por exemplo, a família Filipão foi achada numa ponta de flecha que, segundo a professora da Univates me falou, que ela tem de 3 a 5 mil anos de idade. Então, se você falar com os mais velhos, os pais deles, avós, quando chegaram aqui, encontraram várias peças indígenas. Então, porque aqui era um lugar que tinha muita comida, tinha a araucária, o pinheiro, como que chamam, lugares onde o pessoal, os coletores, índios, enfim, eles procuravam por causa da comida, né? Aqui começa com a introdução, ou com a demarcação de terras na colônia. Ela começou na parte sul aqui e começou no sentido de Guaporé para baixo também. Então, os primeiros imigrantes eles foram assentados em 1887 aqui. Então, a demarcação da terra ela começou no começo de 1880. Depois que eles demarcaram toda na parte sul, que era linha 13 de maio, linha 20 de setembro, eles começaram a demarcar essa parte aqui, que inclui Vespasiano. Quando que terminaram aqui, eles começaram a assentar o pessoal, que foi em torno de 1892, 1891, 92. Somente então em 1892 o imigrante foi estabelecido aqui. Como é que eles chegavam aqui? Por exemplo, eles vinham de Garibaldi. Existiam escritórios que ofereciam essas terras, né? Porque como que a colônia que hoje pertence a Caxias do Sul, Bento Gonçalves, estava cheia, então eles começaram a assentar o pessoal para cá. Então existia muita família que eram numerosas, os filhos casavam e queriam sair, queriam constituir sua família. Eram vendidas terras aqui e o pessoal, quando que vinha para cá, para Vespasiano, por exemplo, para assentar aqui, eram 20, 30 famílias de uma vez. Então eles pegavam, vinham o agrimensor junto com eles, chegavam aqui. Eles me contaram, um senhor me contou que rezavam umas Ave Maria ali, onde que era a igreja hoje, né? E iam para sua, cada um o agrimensor levava aqui é teu lote, aqui é teu lote, aqui é teu lote, e agora te vira. Os que vieram com Fialho de Vargas eram portugueses e descendentes de portugueses.
Os que vieram depois a grande maioria eram italianos, mas tinha franceses, tinha poloneses, tinha alemães. Segundo o censo que eu consegui em Guaporé, isso é 1906, seriam 13 anos depois. Existem Romã, existe Zandavalli, existem Bernardão, Dal Santo. Isso talvez não seja aqui, seja na periferia, entendeu? Bartolomei, porque aqui dentro eu pesquisei por quem o padre vendeu. Seria um Bartolomei, o Fatim foi um dos primeiros também, família Martinelli, Trentin, Santa Catarina, essas seriam as famílias primeiras que chegaram aqui. Bordignon, a grande maioria veio da região do Vêneto. Mas tinha linhas, por exemplo, como a linha Coronel Maia, a linha Zambicária, tinha imigrantes que eram da região da Lombardia, que falavam um outro dialeto que a gente não compreendia, que era o bergamasco, que falam hoje. Até hoje tem alguns falantes. Mas tinha outras regiões da Itália também, como a família Filipão, a família Romã era da Friuli Venezia Giulia, que fala um outro dialeto também, que é o friulano, que é totalmente diferente. O Francisco Sansão, o Arcângelo Sansão, ele é irmão do padre Sansão. A família Sansão, ela emigrou para cá em 1892, 1991, 92. Ela migrou direto da Itália, e da Itália eles foram assentados na linha Esperança, hoje que é ali por Santo Antônio. Depois, e o padre Sansão, ele fica em Porto Alegre para terminar os estudos. Depois, em 1895, ele vem para cá. O Francisco Arcângelo Sansão, irmão dele, fica na Itália. Em 1898 ele vem para o Brasil, casado com uma filha. Ele fez a filha dele, que hoje morreu, ela tinha 102, 103 anos. Ela me contou que ele fez uns 2 ou 3 anos em Porto Alegre de curso para ser professor, para aprender português. Em 1902 ele abriu a escola, que ficou por 30 anos. E assim toda a família dele é de professores, né? As netas. Por exemplo, o Fialho de Vargas, ele ganhou uma grande parte de terra, que eu não lembro mais, eu não me recordo mais o nome, lá por 1850. Ela vinha de Conventos até aqui Vespasiano. E tinha uma parte dessa terra de Vespasiano, que é a parte do Palacim, que ela pertencia a Eduardo Palacim Guinle. Aproximadamente por volta de 1882, o Fialho de Vargas, ele sai de Lajeado, que era a colônia Conventos. Ele se estabeleceu onde hoje é mais ou menos Fazenda Fialho. Ele chegou lá com em torno de uns 20 casais, mais ele, mulher, para trabalhar com erva mate e com madeira, mais ou menos 10 anos antes dos primeiros imigrantes virem para cá. A parte que hoje compreende a linha Palacim, Eduardo Guinle, ela pertencia a Eduardo Guinle, antes também do pessoal, do imigrante vir para cá. A organização social realmente dita, ela começou depois que o padre Sansão chegou aqui. Porque o padre Sansão chega aqui em 1895. Então, para você ter uma ideia, essa parte aqui de Vespasiano, ela era toda a terra da igreja. Tinha um morador do lado 37 e toda essa parte aqui urbana, ela pertencia à igreja, então não tinha nenhum morador aqui. Então, com a vinda do padre Sansão, ele construiu a igreja e ele pediu autorização para o bispo para poder vender os terrenos, e com a venda dos terrenos ele construiu a igreja canônica, e assim ele conseguiu fazer melhorias. O Sansão, ele deu um boom aqui para começar a cidade, e ele deu um boom para terminar a cidade, podia te dizer. Porque da mesma forma que ele foi importante para o início do núcleo urbano, propriamente dito, da cidade, desenvolver a cidade, né? Não só a cidade, como a região, enfim, ele foi muito importante, porque ele trouxe o colégio de freiras, ele trouxe os capuchinhos, mas depois, com todo esse início dessa briga aí, os capuchinhos foram embora, as freiras foram embora também. Padres, teve o Davi Ângelo, foi um padre que
acho que foi importante, ficou 10 anos aqui. De 1935 a 45 ele morreu. Ele ficou tempo em Chicago. Ele era um padre que ele falava inglês, falava italiano, falava português, um padre muito culto. Tem muita matéria, não tanta matéria, mas ele colocava muita coisa no jornal rio-grandense, no Correio Rio-Grandense. Eu tirei os recortes das festas que ele fazia. Foi ele que colocou o piso, ele fez da piso da igreja, foi ele. O altar que tem lá foi ele que comprou. O próprio Antônio Zandavalli foi uma figura que também ajudou bastante e também foi um que foi atirar nos padres, né? Ele ajudou e ajudou a terminar também, né? Agora, vamos descobrir o que as cartas nos contam. Vamos começar. Primeira carta. Os paleoíndios foram as primeiras sociedades que provaram o Vespasiano correr. Eram assim chamados por sobreviverem dos recursos naturais. Viviam da coleta e da caça. E moravam em grutas. Os meridionais são originários da região central do Brasil e marcaram passagem com construção de casas subterrâneas. Iniciaram o povoamento do Rio Grande do Sul no início da era cristã. Os guaranis são originários da região amazônica e chegaram há cerca de 2.000 anos no Rio Grande do Sul e em nossa região entre os anos de 1300 até princípios de 1800. Falavam a língua guarani e plantavam inúmeros vegetais, milho, feijão, batata doce e mandioca em áreas férteis. Pescavam e caçavam, produziam cerâmica e instrumentos líticos. Usavam madeira para construir suas habitações. Grande parte dos imigrantes vieram diretamente do norte da Itália ou através das colônias italianas de Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Veranópolis. Franceses e alemães chegaram mais tarde. Em 1890, chegaram os poloneses, que se estabeleceram na linha Ernesto Alves. E lá eu sei que o nono sempre contava pra mim que às vezes tu tinha um ovo pra comer em 10, 12, ou era imigrar ou morrer. Mas se vinha, era 15 dias de navio, 20 dias de navio, chegava no Rio de Janeiro, que a maioria que veio para o Rio Grande do Sul parou no Rio de Janeiro, era uma semana, 15 dias lá. Aí depois mais 6, 7 dias de navio a Porto Alegre, dava a entrada, aí pegava um barco pequeno, ia até Montenegro, mais uns 100 quilômetros até Garibaldi. E aí tinha que esperar, ou te assentavam lá, ou tu vinha pra cá, ou pra lá. E depois que tu chegava no lote e não tinha nada, tu tinha que começar do nada. Muito bem, então agora nós já sabemos a origem do nosso povo. Eles estão no caminho certo. É bom saber que nossa história está sendo lembrada. Sim, é reconfortante. Eles são tão curiosos, dedicados, até lembraram de mim. Você sempre será lembrada.
Seu nome figura em praças e é também nome de uma cidade vizinha. Mas, meu caro, hoje a estrela é você. Aí eu sujei a minha mão. Vou ir lavar. Existem muitos contos de terror. Existem contos dramáticos. E hoje eu vou contar um pra vocês que começa lá em cima. Bem do alto. Vocês sabem! Eu vi Serafina e Vespasiano Correia! Ei, dizem que Vespasiano e Serafina ainda andam por essas terras. O padre Sansão, ele viu uma oportunidade que por volta de 1895, se não me engano, por aí que os capuchinhos vieram para o Brasil. Ele viu, ele ficou sabendo do trabalho dos capuchinhos e ele viu uma oportunidade de trazê-los para cá, para ajudar em todo o serviço, em tudo que tinha que fazer, por causa que tu tinha que se mover a cavalo. Você imagina no meio da selva, era uma selva virgem. 2 irmãos do padre Sansão estavam estudando na congregação do Capuchinho. Pelo que conta nos livros, não foi por acaso que os capuchinhos vieram para cá. Estabelecido em 1900, os capuchinhos vieram para cá em 1900. Não demorou 2 anos e já começaram as intrigas. E muito por causa de ideias diferentes. O padre, ele tinha uma ideia, os capuchinhos tinham outras, como por exemplo, dava a entender para os imigrantes italianos, que eram na sua grande maioria aqui, que era uma pequena Itália. Capuchinhos já tinham um entendimento de que aqui tinha que seguir como era o Brasil, já não era mais Itália, por exemplo. As pregações eram diferentes, o modo da missa. Sem falar da rivalidade que tinha a França e Itália. O bispo andou se metendo no meio também, repreendendo, porque não era para fazer isso. O próprio Vespasiano Correia teve sua autoridade questionada. E a grande questão de tudo foi a briga dos padres com os capuchinhos, que aconteceu isso em 1905. Nesse período tivesse não acontecido isso, hoje Vespasiano Correia, onde é que devia estar do tamanho de Guaporé, no mínimo. Falavam da maldição e essa maldição foi cultuada por 100 anos. Meu avô sempre contava que quem tinha dinheiro, quem falava que não vinha investir aqui porque era terra maldita e tal, e ia só para trás, e Vespasiano foi para trás, né? Era uma cidade que tinha tudo para dar certo. Essa briga, ela sempre esteve junto, e falaram que era para 50 anos essa maldição, até que em 1954, foi 54, 55, que falaram que tinham 50 anos e ele ia terminar a briga, ia terminar a maldição. Agora, a próxima tarefa vai ser fazer atividades de como era antigamente, para retratarmos como as pessoas viviam e faziam as tarefas. Mas então, nós vamos fazer assim. As tarefas que eram tradicionalmente realizadas pelas mulheres, os meninos vão fazer. E as tarefas que eram tradicionalmente realizadas por homens, as meninas vão fazer. Vamos lá? Vamos!
Aqui tinham várias casas de comércio, né? Tinha o seu Romã, que tinha casa de comércio. O próprio o Fatim, não sei se tinha a central telefônica, existia desde 1905, tinha telefone. E o seu Fatim primeiramente o Fatim, ele era o atendente dessa central telefônica, depois ele foi nomeado subintendente. A economia ficava toda aqui, porque você ia lá, era tudo na base do escambo. Assim surgiu a ervateira Baldo, que até hoje é uma potência, surgiu aqui. O próprio Matias Romã tinha ervateira, mas depois quebrou. Tinha a fábrica de queijo, tinha várias ervateiras no interior. E no começo, o que movia aqui eram as serrarias, né? Tinha vários hotéis nesse trajeto. Porque você imagina, hoje levavam... se você vai ver, mais ou menos, é a mesma estrada que tem hoje, né? Se sair com uma mula, um terno de mulas para levar a mercadoria de lá de Guaporé da Sede para chegar até Mussum e voltar, acho que levava um dia e meio, 2, mais 3, eles tinham que parar, né? Então eles desciam com banha, as coisas produzidas na colônia, e subiam com tecido, querosene, açúcar, café, isso não existia, né? Mussum deu boom, que depois ultrapassou a gente, porque Mussum era o destino final de todas as mercadorias que eram produzidas na colônia. Então tinha um porto lá, e aí que começou a desenvolver mais, né? E toda a mercadoria que passava por dentro de Vespasiano. Depois eles fizeram em 1936 eles fizeram a descida por onde que é pelos Plátanos ali. O hospital, por exemplo, ele foi fundado, um dos idealizadores foi o Pietro Zuccolotto. Isso foi em torno de 1926, 27. Esse Pietro Zuccolotto, ele estava na Argentina, só que tinha uma tal de Ermelinda que morava aqui, e eles eram da mesma aldeia da Itália. E pelas cartas que eles se correspondiam, saiu da Argentina e veio para o Brasil para casar com ela. E aqui ele foi um dos idealizadores do hospital. Criado ali, né, ali onde que está o prédio da prefeitura hoje, que era a Casa de Comércio do seu Basílio Rosati. Na verdade, em 1903, por aí, 1904, tinha a farmácia da mulher do Umberto Campetti. O Umberto Campetti vem da Itália para cá, ele era advogado e fez um curso na Itália de primeiros socorros. Aí ele se intitulou médico também, porque no censo lá tem o nome dele, tá como médico. Mas a família dele disse que não era médico, ele tinha feito um curso na Cruz Vermelha, na Croce Rossa, que fala. E médico que eu sei, Genaro alguma coisa. Esse foi um dos primeiros médicos aqui. Vieram médicos aqui. Um que veio aqui e ficou muito tempo foi o Biasotti, Daniele Biasotti. Eu fui pesquisar e já em 1927 ele já estava aqui, porque o Biasotti ele ficou um tempo em Santa Teresa, depois de Santa Teresa ele foi para Mussum e depois de Mussum ele veio para cá. Que ele operava, tinha o seu Adiles Fávero, ele ia ajudar para ver ele operar, ele segurava a vela, a coisa para ele operar de noite. Se você ver uma simples cirurgia de apêndice, naquele tempo tu morria. E o seu Biasotti fazia milagre aqui. Uma das características de um lugar é a sua gastronomia. Agora, vamos degustar sabores que herdamos dos nossos imigrantes. Nossas comidas são a nossa identidade. Então agora nós vamos saborear, depois nós vamos dormir, que amanhã nós vamos conhecer as belezas da nossa terra. Primeiro professor que se sabe foi um tal de José Banhara. Não sei se esse José Banhara chegou a lecionar aqui, porque esse José Banhara, a família dele, quando veio da Itália,
Eles vieram 6 meses antes e o José Banhara ele veio depois. E esse José Banhara se estabeleceu na linha Fernando Abbott. Eu sei que ele lecionou lá, mas depois ele andou perambulando pela região. E num livro que eu estava lendo, menciona lá que ele teria dado aula para os imigrantes. No livro que fala da colônia Guaporé, o senhor Francisco Lampinski fala de um tal Storck, de um professor Storck, que teria sido o primeiro. Pesquisando em Lajeado, lá no centro histórico, lá, eu encontrei o nome desse Storck. Numa eleição de 1901, ele estava aqui em Vespasiano e ele fazia parte da mesa. Então, acredito mesmo que esse cara tenha sido o primeiro professor aqui na sede, esse Storck. E em 1902, o Francisco Sansão foi nomeado professor aqui. Só que teve professoras mulheres. Eu acredito que o Sansão só dava aula para meninos, mas não para meninas. Teve, nas pesquisas que eu fiz em Guaporé, nome de professora Úrsula, mas lá para 1909, como te precisar onde é que era a escola antes de ser o grupo escolar, que foi onde hoje é o Sindicato dos Trabalhadores, né? Como tem uma foto aí de 1932, que era a professora Ermelinda Zuccoloto, a mulher de C. Pietro era professora. Eu encontrei na menção dela desde 1925. E onde então o grupo escolar ele foi fundado onde era a Sociedade de Mútuo Socorro. A Sociedade de Mútuo Socorro foi demolida, foi construído um prédio novo do grupo escolar. Isso foi, acho que em 1936, por aí. Lá era a Sociedade de Mútuo Socorro. O Talívio Filipão me fala que lá eram feitos teatros, organizados festas, jogos, até inclusive das eleições que eu tenho aí, deve ser 1909, 1910, diz que estão na Sociedade de Mútuo Socorro, que foi fundada por seu Humberto Campetti, isso em 1905. Né? Vamos lá, gurizada, vamos dormir que amanhã tem coisa. Boa noite, guria! Boa noite!
Lembra que a Betina falou que tinha visto Vespasiano e Serafina? Ela tá maluca!